Por que as pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, tem dificuldade em prever, entender e até aceitar que o mundo está caminhando para o lugar que ele está caminhando, um lugar de conflitos e guerras. Se nós quisermos vencer as ditaduras, nós precisamos fazer uma autorreflexão e nos preparar para o que pode estar vindo aí. O mundo está em cooperação. Como assim? Se eu estou trocando, comercializando com outro país, eu estou cooperando. Quanto mais a gente troca e vende, tem negócios, mais amigos nós vamos ficar. E não tem razão para brigar. Qual o problema dessa ideia? A relação econômica, ela não é uma relação de cooperação na esfera internacional. Ela é uma relação de competição. Na esfera internacional, a competição não é assim. A competição acontece num cenário de vale tudo, aonde você usará a força para conseguir o que você quer. Trocas econômicas aonde você vai matar o seu rival econômico, são trocas feitas por organizações criminosas dentro de uma estrutura doméstica. Na esfera internacional, essas trocas são sim de uso da força. Então, não é um ambiente competitivo que nem o que a gente está acostumado a ver, mas é um ambiente competitivo de vale tudo. Se eu estiver lidando com um sistema de capitalismo de Estado, onde as empresas são estatais, o objetivo delas não são os mesmos do que uma empresa no setor privado. O objetivo daquelas empresas são todos políticos, não econômicos. Os valores não são os mesmos. Trocas econômicas no mundo não pressupõem que está todo mundo na mesma página e que eu estou a fim de garantir liberdade, trazer eficiência econômica, prosperidade. Grande parte do objetivo das empresas chinesas são ganhos políticos, de poder, de dominação, de vantagens políticas. Vocês podem estar os dois ganhando mais, só que se o outro lado está ganhando muito mais do que você está em apuros. E aí começa a ficar claro por que as relações econômicas não são o suficiente para impedir uma guerra. Não, a China não vai entrar em guerra com os Estados Unidos. Não, a Rússia não vai querer brigar com a Europa. Onde já se viu isso? O olhar não é de cooperação, é de competição. O olhar não é para os ganhos absolutos, é para os ganhos relativos. O olhar não é para a interdependência, mas para a dependência. Em 2022, a Rússia, ela ataca a Ucrânia. E aí, esse é o evento geopolítico mais importante do século XXI, pessoal. Por quê? Porque ela rompe com um princípio básico que não pode ser destruído. Qual? Respeitar as fronteiras dos seus vizinhos e não anexar outros países. O Conselho de Segurança se reúne para votar contra a anexação. O resultado da votação é 10 contra 1. 10 países votam contra a anexação e a Rússia veta a votação. Além disso, tem 4 países que se abstêm: China, Índia, Gabão e Brasil. Ótimo. Então, o que esse evento desencadeia? A mesma coisa que começou a desencadear na Segunda Guerra Mundial, quando a Itália vai lá e parte para o ataque na Etiópia. Na sequência, nós vamos ter a guerra no Oriente Médio. E a guerra no Oriente Médio, ela não é uma guerra sobre o Hamas e Israel. É uma guerra regional, onde o eixo da resistência, que é o grupo de afiliados do Irã, com as suas milícias na Síria, no Iraque, com os Houthis no Iêmen, com o Hezbollah no Líbano, com o Hamas em Gaza, todos estão unidos num projeto expansionista, hegemônico do Irã, coordenando tudo isso. Vejam que curioso, a Rússia tem um projeto expansionista na Europa, o Irã tem um projeto expansionista no Oriente Médio. As duas coisas separadas. O projeto é da Rússia e outro é do Irã. Está faltando a terceira crise, que ela está se desenhando.
que é a China avançar sobre Taiwan. Se isso acontecer, nós vamos ter 3 guerras regionais por potências separadas e distintas, que compartilham de coisas em comuns. São todas ditaduras autocráticas, todas são potências revisionistas, não querem o status quo. E todas acham que podem conquistar o que querem na base da força. Se a China fizer isso, os Estados Unidos vão entrar. E aí, isso pode ser a junção e fusão dos 3 conflitos num só e desencadear o que seria a Terceira Guerra Mundial. Eu chamo eles de eixo das ditaduras. Nós temos Rússia, China, Irã e seus 2 irmãos menores, Coreia do Norte e Venezuela. O que eles têm em comum? Acabei de falar para vocês o seu sistema político. Além disso, eles estão agindo em conjunto desde o começo. Putin não teria entrado na Ucrânia se ele não tivesse recebido o sinal verde do Xi Jinping na reunião que eles fazem antes. A Rússia não teria como sobreviver economicamente se a China não estivesse comprando o seu gás. O Irã não teria o suporte político nos órgãos internacionais sem a China e a Rússia vetarem qualquer resolução contra os seus amigos, com seu eixo da resistência. O Irã não sobrevive economicamente sem a China comprar 90% do seu petróleo. O Irã não tem programa nuclear sem a tecnologia russa. A Rússia não continua a guerra na Ucrânia sem as armas da Coreia do Norte e os drones do Irã. Percebe o que está em jogo aqui, gente? Eles já estão unidos totalmente diferentes. E não é uma aliança qualquer. É uma aliança, como eles mesmos se auto-intitulam de uma aliança ilimitada. Vocês acham que o Azerbaijão estaria tão confiante nas suas ofensivas contra a Armênia se tudo isso não tivesse acontecendo? Vocês acham que a Venezuela ia estar brincando de querer dominar, ocupar, invadir um vizinho e pegar, sei lá, uma grande parcela do território da Guiana? Claro que não. A quantidade de crises na África e golpes, tudo isso é um produto do início da desordem causada pelo movimento inicial de um dos países, no caso, a Rússia. Se o mundo democrático não estiver preparado para enfrentar essa ameaça, o mundo democrático pode ser derrotado. E aí, quais são os obstáculos que as democracias enfrentam? Primeiro delas, a polarização. Pela primeira vez na história, nós estamos assistindo os países democráticos tão polarizados a ponto de que você politiza entre direita e esquerda assuntos que não são politizáveis. Ao que eu me refiro? Ajudar a Ucrânia com armas não é um assunto de direita e esquerda. É um assunto da mais alta geopolítica. Ser populista e brincar com geopolítica para obter um ganho na política doméstica é de extremo risco. Ajudar a Ucrânia, ajudar Israel, não é uma discussão de direita e esquerda. E isso só está acontecendo porque as democracias estão divididas e polarizadas. E isso é terrível, dado a ameaça e os inimigos que nós estamos enfrentando. Não existe isolacionismo no século 21. O mundo está inteiro conectado. Você depende de tudo que está acontecendo do lado de fora. Economicamente, politicamente, socialmente, não tem como você se fechar numa bolha e falar assim, eu não quero participar, deixa os outros se matando. Depois da Guerra Fria, gente, os Estados Unidos tinham uma política, uma estratégia de defesa militar na seguinte natureza: nós temos que estar preparados para vencer 2 guerras em 2 teatros diferentes contra 2 potências simultaneamente. Isso acabou. Há mais de 10 anos, os Estados Unidos mudou a sua estratégia de segurança nacional, porque ele não tem condição de enfrentar 2 guerras simultâneas, e a estratégia diz o seguinte: nós temos que estar preparados para vencer uma guerra, e quem sabe conter um oportunista nas margens. Sem alianças, os Estados Unidos não dá conta de segurar a Rússia na Europa.
o Irã no Oriente Médio, a Coreia do Norte na Península Coreana, a Venezuela na Guiana e, por fim, o maior de todos, a China em Taiwan. Se os Estados Unidos não tiverem alianças, OTAN, AUKUS, Quad, se essas alianças não forem fortalecidas, não tem como os americanos estarem lidando com tamanho desafio. Se o Ocidente, se o mundo livre não estiver preparado para defender afinco os valores que ele acredita e que fazem ele ser o que é, nós seremos derrotados. Ideias como, mas a China, ela é a verdadeira dona de Taiwan? Mas a Rússia está cercada, ela está ameaçada, ela se sente acuada por causa da OTAN. Esse tipo de ideia é muito parecido com a ideia dos britânicos. Ele, na verdade, é uma vergonha de defender os valores corretos que devem ser necessários para esse contexto e essa realidade. Se nós não entendermos para onde o mundo está caminhando, e não entendermos que esse cenário ele é real, ele é possível, a gente não vai entender a gravidade e não vai estar disposto a fazer o que precisa ser feito para defender aquilo que é tão caro para nós, a liberdade.